Oi, oi! Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre hospedagem. Esse vídeo é um vídeo que eu não estava planejando fazer, mas seguindo as recomendações de vocês, né, pegando as dúvidas que vocês foram deixando ao longo aí dos vídeos que eu fui postando de vlogs, eu resolvi falar um pouquinho sobre hospedagem em Orlando. Então fica aqui comigo. Se você está procurando um lugar para ficar, eu acredito que eu tenho muito a te ajudar nesse vídeo. E aí, gente, que recentemente eu fui para Orlando e aí as pessoas me perguntaram por que eu fiquei tão longe, né, do Complexo Disney, e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. A gente, né, tem ali em Orlando, tem Orlando, né, central, e aí a gente tem algumas cidadezinhas que são coladas em Orlando, que não são Orlando em si, né, mas uma delas é Kissimmee, que é onde fica o Complexo Disney. Então, a Disney não fica em Orlando, ela fica em Kissimmee. Ou seja, se você procurar hotéis e tudo mais, e você vê Kissimmee, você vai estar provavelmente próximo ali do Complexo Disney. O que acontece? Eu ia fazer um curso também, e esse curso ficava numa universidade que ficava num tipo um povoado assim que chama Alafaia, que é dessas cidadezinhas pequenas coladas em Orlando, sabe? E o que acontece é que lá em Alafaia era infinitamente mais barato de ficar do que em Orlando ou em Kissimmee. Então, eu optei por ficar em Alafaia, apesar de ser distante, sim, dos parques Disney. Mas não era distante nem de Orlando e não era distante também dos parques da Universal, né? Porque esses são ali em Orlando mesmo, tá? Então, gente, o que acontece é que eu optei por isso, né? Porque para mim era muito mais cômodo, eu preferi dirigir um pouco mais do que pagar coisa de 1.000 e poucos reais a mais por conta de hospedagem. E aí, o que eu estava buscando, né? Quando eu fui reservar um hotel? Eu queria um hotel onde fosse tipo uma kitnet, né? Então, queria um hotel onde eu tivesse, né, lógico, o meu banheiro, onde eu tivesse coisas para eu fazer comida em casa, fazer preparos de coisa para poder levar. Por quê? Porque eu já tinha consciência que dias de parque eu não ia conseguir fazer nada. Então, eu não conseguia me imaginar saindo do parque e tendo que ir em algum lugar para poder ainda comer e muitas vezes ter fila de espera. Então, ou então, né, comer todos os dias fast food, que era uma coisa que eu não queria fazer também. Então eu queria um lugar que daria para eu passar, tipo, num Walmart da vida, num Target da vida, comprar as coisas e preparar as coisas ali no próprio quarto de hotel. Então eu não queria um quarto que era só um quarto com micro-ondas, porque tem vários que são assim, eles não têm uma cozinha completa. Eles têm um frigobar e um micro-ondas. E eu queria com fogão, eu queria com pia, eu queria com tudo que eu pudesse para poder preparar as minhas coisas lá. E aí, gente, que olhando os hotéis assim, eu comecei a encontrar algumas opções, né? E lógico que dentro do preço que eu queria pagar, eu encontrei opções muito ruins, né, que eu já descartei de cara, tipo hotel que, sei lá, casa, lugar, sei lá, é um lugar que você olha e você pensa, nossa, que lugar mal arrumado, mal ajeitado, sabe? Então eu preferi ficar onde eu fiquei, porque eu achei lá bem arrumadinho e tudo mais, embora não seja nada luxuoso, seja algo mais simples, né, para os padrões americanos, e também é um hotel daqueles que quando você chega, você tem a impressão que você está num filme americano de terror. Sabe aqueles filmes americanos de terror que o povo, tipo, entra nos quartinhos de hotel, porque o quartinho, ele é virado para fora, não para dentro, a porta? Então, é desse tipo de lugar que eu fiquei, mas realmente eu gostei muito. E o que acontece? Lá tem uma recepção e tudo mais, tinha um monte de gente ficando lá. Lá também uma das coisas que eu prezei para escolher era estacionamento grátis, porque sim, gente, tem muito lugar que cobra taxa de estacionamento para você ficar. Então, além de você pagar o carro, você paga isso, paga aquilo, você ainda tem que pagar taxa de estacionamento por dia para ficar. Então, essa foi uma das coisas também que foi me fazendo descartar. Então, basicamente, o que eu fiz foi, quando eu fui pegar o hotel, eu coloquei uma lista de coisas que eu precisava no hotel. Então, que era ter uma cozinha completa, ter uma cama de casal, era um quarto com cara de que as coisas eram limpas, estacionamento grátis, que mais? Recepção 24 horas. Então, tudo isso foram coisas que, quando não tinha qualquer dessas coisas, eu ia eliminando ali da minha lista, né? Eu pensei seriamente em ficar em um dos parques, em um hotel de parque, né, temático, assim, tipo, um hotel temático da Disney, um hotel temático da Universal.
Porém, eu optei por não ficar, porque eu já sabia que eu ia alugar o carro, e se eu ficasse nesse tipo de hotel, eu não ia alugar carro. Então eu optei por alugar o carro e pagar mais barato no hotel. E de ficar num hotel mais distante, tá? Consequentemente. Eu recomendo desde que você tenha as mesmas exigências que eu e que você possa pagar até um valor X, né? Então, assim, se você pode pagar mais, que fique num lugar mais confortável. Porém, para mim, sozinha, eu precisava de um lugar seguro, né? Ou seja, com recepção e tudo mais, 24 horas, e precisava também dessas outras coisas que eu falei para vocês. Então, para mim, foi muito, muito válido, até mesmo porque em Alafaia você tem tudo que tem em Orlando, tudo que tem em Kissimmee, só que com muito menos gente. Então, tipo assim, a Ross de Alafaia era muito melhor, a Target de Alafaia era infinitamente melhor, a Burlington de Alafaia, tipo assim, você chegava lá não tinha ninguém, porque tipo era o povo que morava ali no bairro mesmo, né, que ia nesses lugares, então não é muito turístico, porque você chega na Ross, você chega na TJ Maxx, você chega em qualquer loja que tem ali no meio de Orlando, você se perde, porque tem 1 milhão de turistas, você só escuta a gente falando português e espanhol, né, enquanto lá em Alafaia foi muito, muito bom. Nossa, foi assim, uma coisa impressionante, é muito diferente. Então, para fazer visita em loja, essas coisas assim, comer, lá é infinitamente melhor, porque você não tem fila de espera, você não tem aquela muvuca de gente. Eu, pelo menos, tenho pavor de muvuca. Eu só enfrentava a muvuca quando não tinha jeito mesmo, que era em parque, ou então no outlet, né, que não tem outras opções. Mas quando eu podia evitar, eu evitava, e eu amei isso em Alafaia, que realmente não tinha muita gente ali, sabe? Era só gente local mesmo e pronto. Bom, no hotel é normal que quando você chega em qualquer hotel, na verdade, nos Estados Unidos é normal que você chegue e eles te peçam um calção. Esse calção é basicamente para quando você for embora e eles conferirem o quarto, se estiver faltando qualquer coisa, você vai pagar. Nesse hotel que eu fiquei, para a quantidade de dias que eu fiquei, eles me cobraram $100 como calção, né? E depois eles tornaram no meu cartão, deu tudo certo. Eles falam que depois que você vai embora, o estorno é de até 24 horas. Menos de 24 horas já estava, né, o valor no meu cartão. E diferente do carro, né, se você não viu o vídeo de aluguel de carro, vou deixar ele linkado aqui na descrição desse vídeo. Diferente do aluguel do carro, você não precisa ter um cartão do seu país, nem ser cartão de crédito. Então você pode travar esse valor no débito, no seu cartão Nômade, por exemplo. Então, o que é muito bom. Isso aconteceu no hotel de Miami também, né? O hotel de Miami foi um hotel que eu ia passar uma noite só, então não tinha tantas exigências igual eu tive no de Orlando. Eu só queria que ele ficasse ou próximo de Miami Beach, ou então próximo ali do aeroporto para facilitar a minha vida. Mas de qualquer forma foi super tranquilo também. E ele não tinha nada demais, né? Eu mostro para vocês em vlog, eu acredito que já deve ter saído o vlog depois que eu postar esse vídeo, senão vai sair ainda, fica de olho aí que vai sair. Mas no mais é isso, tá? Hotel é muito tranquilo também, assim como alugar carro, é muito menos burocrático do que no Brasil. E as pessoas não ficam querendo entrar no seu quarto para limpar o tempo todo, sabe? Isso eu acho muito bom, até mesmo porque a gente já sabe que tem aqueles golpes de latino e tudo mais. Então eu prefiro que não entre, né? Inclusive eu perguntei para a moça se elas entravam lá para poder fazer a limpeza todos os dias. Ela falou, não, só se você solicitar. Então, se você solicitar, não tem custo nenhum, mas você precisa vir aqui, descer aqui e falar que você quer a limpeza. E eu não pedi limpeza dia nenhum, eu ia mantendo limpinho ali e tudo mais, porque eu já vi tanto golpe em hotel, gente, que, nossa, depois eu posso fazer um vídeo só de golpe de hotel, que eu já fiquei sabendo de muitas histórias. Graças a Deus, eu nunca passei por nada, assim, muito grave, assim, né? Mas já fiquei sabendo de muita coisa de gente próxima a mim. Então eu posso fazer um vídeo só disso também, porque tem muito golpe de hotel, principalmente em lugar que tem muito latino. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado de alguma forma a conseguir escolher o melhor lugar para você ficar em Orlando, porque essa experiência com certeza vai ser a experiência mais incrível da sua vida. Beijo e até o próximo vídeo.